Oi pessoal, aqui é o professor Maxwell de História e hoje eu vou dar aula para o oitavo ano. Pegue o livro aí de vocês e abram aí o livro de atividades, é claro. Capítulo 13, Europa e Ideologias do século XIX. Não esquecendo também que a gente vai corrigir o livro também, o livro didático, que a gente vai também corrigir. Capítulo 13, Europa e Ideologias do século XIX. Vamos lá. Questão número 1. A imagem a seguir mostra uma cena nas ruas de Londres no século XIX. O auge do processo de industrialização. Vamos lá. Com base na imagem e em seus conhecimentos, responda qual era a situação social e econômica da classe trabalhadora na Europa após a Revolução Industrial. Resposta: com as transformações econômicas e sociais da Revolução Industrial, os centros urbanos passaram a obrigar uma grande quantidade de trabalhadores a viverem em condições precárias de pobreza. Ponto. Isso ocorreu pela ausência de qualquer tipo de proteção legal ou regulamento do trabalho. Essa é a resposta, tá? Não esquecendo que esse momento da história, essa classe trabalhadora que vai trabalhar nas indústrias, uma vai ser, eles vão sair do campo, vão para a cidade à procura de trabalho, e essa nova classe trabalhadora, vai se chamar os proletariados, eles não vão ter um amparo de lei, tá? Na qual protege ele como nos dias de hoje. Mas naquela época não tinha direito a nada. Eles tinham direito de não ter direito, tá? Não tinha férias, não tinha 13º, caso se machucasse, ia ter que trabalhar ou machucado ou sair, tá? Mas se ele saísse, com certeza outro entraria em seu lugar. Então não tinha direito nenhum. Questão número 2. Leia o trecho a seguir e depois respondas o que se pede. Você já deve ter lido em casa aí, vamos lá. Com base no trecho lido, em seus conhecimentos, aponte as principais diferenças entre o liberalismo e o absolutismo. Resposta: absolutismo tinha como base um Estado forte e interventor, além de garantir uma série de privilégios para grupos restritos à aristocracia. Ponto. O liberalismo defendia a ampla liberdade individual, política ou econômica, além de um Estado mínimo, tá? Agora vamos lá, questão número 3, página 42, sobre o liberalismo do século XIX, é para botar V para verdadeiro, F para falso. Vamos lá. Primeira, representa uma continuidade e um fortalecimento do pensamento iluminista e das revoluções burguesas do século XVIII. Verdadeiro. Próximo. Teve a dificuldade de se firmar como ideologia relevante, pois não encontrou respaldo em nenhuma classe social, nem mesmo na burguesia europeia. Falso. Uma de suas características era a defesa da acumulação de riqueza por meio de arrecadação de impostos pelo Estado. Falso. Foi uma ideologia fundamental para combater as tentativas de restabelecer a monarquia absolutista na Europa. Também é falso. E a última aí, para a burguesia europeia, significou a possibilidade de consolidar seu poder político e econômico. Verdadeiro. Vamos lá. Questão número 4. Dois pensadores foram fundamentais para a consolidação do liberalismo no século XIX. Adam Smith e François Quesnay. Resiste a seguir os principais ideias de cada um deles. Vamos lá. Adam Smith. Resposta: defendia a ideia de que o Estado não deveria intervir na economia, permitindo que a livre concorrência gerasse melhores preços e produtos. François Quesnay. Quesnay era da escola de fisiocrata, que defendia que a riqueza vinha do trabalho produtivo e não da acumulação de moedas
de metais preciosos. Ponto. Também advogava que a terra era a única fonte de riqueza, considerando que da agricultura provinha a riqueza do Estado. Vamos lá, questão número 6. Leio os textos a seguir e que abordam o surgimento do socialismo científico. A gente tem dois aqui, né? Um texto de Eric Hobsbawm e também de Karl Marx, que é o primeiro texto. Vamos lá. De acordo com o texto, com base em seus estudos, explique por que Hobsbawm afirma que o socialismo era filho do capitalismo. Vamos lá. Resposta. Para Marx, o avanço do capitalismo dependia do trabalho dos operários. Hobsbawm afirma que o socialismo surgiu da conjuntura da exploração capitalista. Ponto. Assim teria surgido com uma reação ao capitalismo, sendo uma consequência deste. Vamos lá. Questão número 7. Vamos lá. O texto a seguir trata-se das principais ideias socialistas. Complete as colunas com os conceitos do quadro. Aí vocês estão vendo aqui as palavras, a gente vai ter que pegar essas palavras aqui de cima e completar o texto. Vamos lá. Para Marx e Engels, a luta de classes era motor da história. Essa foi a principal ideia do materialismo histórico. Já de acordo com o materialismo dialético, as ideias surgiu da realidade concreta e não contrário. Na obra de O Capital, de Karl Marx, desenvolveu vários conceitos, entre eles de mais-valia, que designa a diferença entre o valor pago aos trabalhadores e o lucro obtido pelos capitalistas com a venda dos produtos produzidos pelos operários. Vamos lá, questão número 8, outro textozinho aí, com certeza vocês devem ter lido. Com base no texto lido em seu conhecimento, explique por que os anarquistas eram contrários à existência do Estado. Resposta. O texto mostra que, em sua definição, o anarquismo tem como base a ideia de que a autoridade oprime os indivíduos com sua essência. Ponto. Dessa forma, o Estado representa a autoridade e, por consequência, a opressão. Vamos lá. Questão número 9, página 43, tá? Vamos lá. Sobre a relação entre anarquismo e socialista ao longo do século XIX, assinale a alternativa incorreta. A incorreta é a letra D. Socialista e anarquista tinham como principal ponto em comum a visão sobre o papel do Estado nas políticas contrárias e à desigualdade. Isso aí é a incorreta. Vamos lá, para a gente fechar a página 44, questão número 10. Ao longo do século XIX, uma das ideologias que mais se destacou e influenciou os rumos políticos foi o nacionalismo. Ponto. Cite as principais características do nacionalismo nesse período. Resposta. Tinha como eixo central a noção de... Vamos lá, de novo, resposta, vamos lá. Tinha como eixo central a noção de identidade. Ponto. Nesse sentido, elementos como idioma, costumes e símbolos ajudaram a construir esse sentimento, tá? Vamos lá, questão número 11, tá? Tem um texto aí, vocês também devem ter lido aí em casa. Qual era a opinião do Papa Leão XIII sobre a luta de classes? Resposta. O Papa Leão XIII expressou seu desejo pela harmonia entre as classes a partir do conhecimento da sua independência, portanto, defendia que não deveria haver luta entre as classes. O que ele pensava sobre as obrigações dos patrões? Leão XIII exaltou
os patrões a pagar salários justos pelo trabalho contratado, sem especificar os critérios para isso. Também defendeu que a miséria não podia ser explorada, sendo uma crise perante a lei a Deus. Então, esse foi o nosso livro de atividade. Pegue agora aí o livro de vocês, tá? E abram aí na página 3. Já tem logo um exercício logo de frente aí. Vamos lá. A respeito da influência do iluminismo na América, responda as questões a seguir. Quais eram os principais ideais políticos dos líderes no processo de independência dos Estados Unidos? Vamos lá. Reivindicavam a liberdade política e econômica em relação à Inglaterra. Que fator motivou o processo de independência do Brasil? Resposta: a elite entendia a emancipação política como uma possibilidade de garantir sua liberdade econômica. Questão número 3. É possível identificar nos episódios da independência das 13 colônias e emancipação política do Brasil a influência iluminismo? Justifique sua resposta. Sim. Em ambos os acontecimentos havia uma luta por liberdade política e econômicas, que acabaria resultando na emancipação política das duas nações. Vamos lá, continuando aqui, abro agora aí na página 7. Tem um exercício aqui, tem um texto na página 6 e tem aqui para você responder na página 7 aqui. Vamos lá, primeiro, com base em seus estudos sobre o liberalismo, complete o trecho. O liberalismo defendia que o Estado não deveria intervir na economia. Uma das ideias sustentadas era de que o mercado deveria ser guiado por uma mão invisível. Quanto mais liberdade houvesse, mais riqueza seria gerada. Questão número 2. As ideias defendidas pelos fisiocratas, em especial por François Quesnay, representaram uma novidade no pensamento econômico que vigorava. Tais ideias influenciaram o desenvolvimento do liberalismo. Qual foi a grande novidade apresentada pelos pensadores fisiocratas? Vamos lá. Apresentaram a ideia de que a riqueza vinha do trabalho produtivo e não da acumulação de metais preciosos, como defendia o mercantilismo, a política econômica central do absolutismo. Ponto. Essa visão privilegiava as ideias de liberdade econômica. Vamos lá. Continuando aqui, temos a página 8. Quais eram as condições de trabalho no contexto da Revolução Industrial? Resposta: foram impostos aos trabalhadores ambientes de trabalho insalubres, baixos salários, longas jornadas de trabalho e exploração da mão de obra infantil. Questão número 2. De que forma a proposta do estabelecimento de cooperativas entre os trabalhadores, presente no projeto de Charles Fourier, colocava-se contra o sistema do trabalho vigente até então? Resposta: propunha o fim da divisão entre donos de fábrica e trabalhadores. Ponto. Seu princípio fundamental era o trabalho em comum, ou seja, a cooperação entre os membros produtivos da sociedade, e essa proposta se colocava diretamente contra a exploração dos trabalhadores, como um sistema capitalista. Vamos lá. Questão número 9, aqui está aqui. Reúna 3 colegas e responda as questões propostas. O que é uma cooperativa? Tá? Vamos lá. Como as cooperativas são formadas e como desenvolvem seus trabalhos? E 3, cite um exemplo de cooperativa e anote o nome dessa de serviço que desenvolve. Vamos lá. Só para dar uma ideia para vocês. O que é uma cooperativa? A cooperativa normalmente é um grupo que se reúne, às vezes é um grupo, pequenos produtores, certo? Eles não podem vender para o Ceasa. Então, o que acontece? Eles se juntam a outros pequenos grupos para se tornar um grupo grande, certo? Para
vender seus produtos, tá? Comercializar os seus produtos. Essa é mais ou menos a base de como é uma cooperativa. É um grupo de pessoas que cooperam uma com as outras e, ao se juntar, se tornam um grande grupo para vender, por exemplo, suas mercadorias. Como as cooperativas são formadas e como desenvolve seu trabalho? Como eu falei, a cooperativa normalmente é formada por grupos, pode ser grupos rurais, pode ser grupos de artesãos e assim vai. E como desenvolve seus trabalhos? Eles desenvolvem o trabalho deles junto com outros trabalhos e assim eles vão comercializar as suas mercadorias. Cite um exemplo de cooperativa e anote o nome dela a serviço que desenvolve. Existe, por exemplo, em Santo Antônio de Pádua, uma cooperativa de leite, tá? Essa cooperativa, ela pega o leite desses pequenos produtores e aí junta tudo e leva para a cooperativa e lá eles colocam o leite, lá vai botar agora caixinha, né? Põe os leites nas caixinhas, produzem queijo, vários produtos que vai vir do leite. E assim eles se fortalecem, tá? Na hora de vender seus produtos. Continuando agora, vamos lá. Página 11. 1. A expressão socialismo utópico foi cunhado pelos socialistas científicos para se referirem a algumas teorias que surgiram no século XIX. Descreva quais eram as diferenças entre o socialismo utópico e científico. Resposta. O socialismo utópico, eles achavam que as duas classes sociais, a burguesia e o proletariado, um dia estariam na mesma linha social. Já no socialismo científico, eles sempre vão falar que vai ser uma briga de classe. A burguesia contra o proletariado, sendo que o proletariado ia fazer uma revolução que tiraria o burguês do poder, tá? Seria uma revolução com o proletariado no poder. Vamos lá, questão número 2. Para facilitar o entendimento do socialismo científico, ou marxismo, organize um glossário com os termos, as expressões a seguir. Lutas de classe. Resposta. Marx acreditava que durante toda a história teria ocorrido confronto entre as classes dominantes e as dominadas. Mais-valia. Resposta. Tempo que o operário trabalha apenas para gerar lucro para o patrão. Ditadura do proletariado. Primeira fase da Revolução Socialista, na qual o governo seria derrubado pelos trabalhadores que passariam a gerir os bens de produção visando o bem comum. Comunismo é o segundo momento na Revolução, quando a propriedade privada finalmente seria abolida e se constituiria uma sociedade sem classes. Vamos lá, página 13. Deixa eu ver quantas páginas que tem aqui ainda para corrigir. Temos pouquinho agora. Vamos lá. Questão número 1, página 13. No século XIX era claro o motivo de divergência entre socialistas e anarquistas. O papel do Estado, com base em seus conhecimentos, explica como o Estado era visto por essas ideologias. Vamos lá. Resposta. Os anarquistas eram favoráveis total extinção do Estado por entender que este era uma forte fonte de tirania. Já o socialismo acreditava que o Estado deveria existir enquanto existisse desigualdade social. Questão número 2, é verdadeiro ou falso? A primeira é verdadeira, a segunda é falsa, a terceira é falsa, a quarta é verdadeira e a quinta é verdadeira, tá? Vamos lá. Questão número 3, sobre o anarquismo, ideologias difundida na Europa ao longo do século XIX, analise as afirmativas a seguir. A questão correta é a letra D, apenas questão 1 e 3 está correta. Na página 15, está lá. Marque apenas afirmativas que contêm características do nacionalismo. A número 2, a número 4, a número
2, 4, 6 e a 7. Essas que estão corretas, tá? Vamos lá. Página 17. Descreva como deveria ser a relação do Estado com a economia de acordo com Adam Smith. Vamos lá. Era necessário que o Estado não interferisse na economia, permitindo uma concorrência direta regulada apenas pela mão invisível, tá, do mercado. Vamos lá. Então, pessoal, como está dizendo aqui, questão número 2, página 18. Preencha os quadros a seguir com os principais ideais e ações dos pensadores destacados. Robert Owen foi um industrial inglês que buscou aplicar em suas fábricas melhores condições de trabalho e benefícios para os seus operários. Charles Fourier defendia a criação de comunidades operárias organizadas por meio de uma cooperativismo. E os falancérios, tá? E Saint-Simon defendia um socialismo igualitário, em que o governo fosse formado por empresários e cientistas, e as riquezas fossem distribuídas entre os cidadãos. Questão número 3. Considerando o contexto do século XIX, a diferença entre socialismo utópico e socialismo científico, marque a alternativa correta. A correta é a letra D. A 4 tem um textozinho aí que você já deve ter lido. Com base no texto lido, em seu conhecimento, explique o que levou a igreja a elaborar essa encíclica. Vamos lá. Resposta. As transformações sociais oriundas da Revolução Industrial geraram preocupação na igreja. Ponto. A desigualdade social e as mudanças de valores levaram-na a se posicionar de forma crítica ao modelo capitalista. Tá? Então é assim que a gente fecha a nossa matéria de hoje. Tá? Pessoal, espero que vocês tenham pego bonitinho aí. Eu dei uma gaguejada aqui, que eu estou meio um pouco atacado da minha rinite aqui, tá? Por isso que eu às vezes tenho que parar o vídeo, porque realmente é muito chato, tá? Mas de qualquer maneira, um abraço e foi bom estar com vocês nessa videoaula. Tchau!